Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o professor Johnny Lopes. Eu preparei esse curso rápido para que você venha se preparar para Excel na entrevista de emprego, para aquela entrevista que exija o conhecimento de Excel, onde o Excel é o diferencial competitivo, onde o Excel é o divisor de águas para você conseguir ou não aquela tão desejada vaga. Então esse curso foi extraído de algumas lives que eu fiz no canal. Essas lives eu fiz elas em 2019 e agora eu estou editando elas, estou aqui na edição. Eu vou deixar a edição bem prática para que você venha extrair o melhor do Excel para a entrevista de emprego. Mas antes de eu editar aqui, eu queria passar aqui uma teoria rápida. Essa primeira aula é muito importante para antes do teste prático, porque essa aula vai ser a questão do teste prático. Mas também na entrevista você precisa demonstrar um certo conhecimento. Então imagina o seguinte, é uma conversa simples, imagina que eu vou entrevistar você. Eu quero apenas saber se realmente você conhece o Excel. Então com apenas uma conversa ali de 1 minuto, eu vou descobrir se você conhece mesmo Excel ou não. Então vamos imaginar que eu sou agora o entrevistador. Bom, então quer dizer que você conhece Excel. Você prefere utilizar fórmulas ou funções quando você está trabalhando com planilhas? E a função se aninhada, você pode me falar algo sobre isso? Qual que é a diferença de PROC V e PROC H? Você prefere utilizar referência relativa ou absoluta? Você pode me dar um exemplo de função aninhada? Ok, para finalizar, você sabe me dizer, me explicar qual que é a diferença? Eu não sei muito bem. A diferença do Excel 2016 para o Excel 365, o Office 365 e o Office 2016, eu não sei muito bem a diferença. Muito bem, muito bem. São alguns tópicos que eu quero abordar com você agora nesta primeira aula, porque você precisa estar antenado sobre isso para você ir para uma entrevista, porque isso você tem que saber de cor e salteado, porque isso é o mínimo, porque isso é o cotidiano de quem mexe, de quem trabalha com o Excel. Sem mais delongas, se você não sabe as respostas, eu estou aqui para te dar as respostas. Nessa altura do campeonato, eu já editei aqui as perguntas. A primeira pergunta foi: você prefere utilizar fórmulas ou funções? A resposta para essa pergunta depende do contexto. Ou seja, as funções são fórmulas pré-definidas existentes no Excel. Então, sempre que o trabalho a ser realizado, se eu conseguir executar o trabalho com uma função, é claro que eu prefiro a função porque ela já está pronta. Agora, quando as funções do Excel não atendem aquilo que eu preciso responder, então eu vou criar uma fórmula. Basicamente é isso. Eu tenho aqui 10, 20, 30, sei lá, eu tenho alguns valores aqui, 1, 2, 3. Digamos que isso aqui são valores, sei lá, em reais mesmo. Eu tenho alguns valores. Eu quero o total disso aqui. Se eu quero o total disso aqui, já existe uma função pronta. Inclusive eu postei recentemente aí no canal que é alt igual, a função que é a função soma. Pressiona a tecla Enter, R$66. Eu utilizei o que? Uma função. Função é o que? É uma fórmula pré-definida existente no Excel. Eu acabei de utilizar então aqui a função soma. Agora, se eu fosse utilizar uma fórmula, eu teria que colocar igual. A fórmula é definida pelo usuário. Então eu vou definir esse mais esse mais esse mais esse mais esse mais esse. Isso aqui é o que? É uma fórmula. Pressione a tecla Enter. Agora, se eu precisar, sei lá, eu tenho um total em dinheiro de R$50 para pagar essa conta. Eu quero saber aqui se tem saldo positivo ou negativo. Aqui eu vou utilizar uma fórmula, porque não tem função para isso. Tá? Então eu vou colocar igual o total que eu tenho, o dinheiro que eu tenho para pagar, menos o que custou tudo isso aqui. Aí eu fiquei com saldo negativo de R$16. Então assim, eu vou utilizar uma fórmula, eu vou utilizar uma função, depende do contexto. Se o que eu for utilizar tiver uma função que execute o que eu preciso, eu uso a função. Se o que eu vou utilizar não tem função, eu uso uma fórmula. Então aqui foi a fórmula da subtração. Tá aqui, ó.
Perfeito? Vamos para a próxima pergunta. E a função se aninhada, você pode me falar algo sobre isso? Eu posso dizer adoro. Eu adoro a função se aninhada, porque com ela eu consigo realizar vários testes lógicos ao mesmo tempo. E aí pronto, basta dizer isso. A função se aninhada nada mais é do que eu tenho aqui R$ 50 em dinheiro. Esse saldo aqui eu quero saber se ele é positivo ou negativo. Só isso. Então eu vou usar igual se teste lógico. É verdade que isso aqui é menor ou igual a zero? Se for menor ou igual a zero, então é negativo. Caso isso entre aspas, né? Caso contrário, positivo. Pressionei aqui, deu negativo. Agora, se o meu dinheiro aqui fosse, sei lá, R$ 70, ó, deu positivo. Se o meu dinheiro fosse 66, ainda está negativo porque está no zero. Aqui eu não usei uma função C aninhada porque não precisou. Né? Eu apenas queria saber se ele é negativo ou positivo. Agora, digamos o seguinte. Digamos que a pergunta que agora seja diferente. Se o meu saldo for negativo, negativo no sentido de ainda abaixo de zero. Se for zero, atenção. E se for positivo, tá tudo ok. Então aqui eu vou usar uma assim aninhada. Acompanhe meu raciocínio. Se esse valor aqui for menor, tá? Menor que zero, então tomar empréstimo. Caso contrário, se abro parênteses de novo, tomar empréstimo, tem que estar em aspas aqui. Se esse valor aqui for igual a zero, né? Se for igual a zero, então atenção, eu tenho que ter atenção. Caso contrário, tá ok. Vamos ver se deu certo minha lógica aqui. Fecho dois parênteses, pressiono a tecla Enter. Ó, deu atenção porque tá zero. Meu dinheiro era R$ 30, ficou negativo. Tomar empréstimo, meu dinheiro era R$ 70, então tá ok. Então aqui eu usei o que? Uma função se aninhada. Perfeito? Vamos para a próxima. Qual que é a diferença de PROC V e PROC H? PROC V e PROC H você diz logo. PROC V, o V procura vertical. PROC H procura horizontal. É só isso, nada mais que isso. Você prefere utilizar referência relativa ou absoluta? Depende. Referência, você prefere utilizar referência relativa ou absoluta? Depende do contexto, né? Existem casos que eu vou utilizar a referência relativa, existem casos que eu vou utilizar a referência absoluta. Para a referência absoluta eu preciso utilizar o cifrão, que muitos chamam de travar, ou utilizar o F4 no teclado. Sobre isso conversando. Agora, na prática que sei lá, eu tenho aqui agora essa coluninha aqui de valor 1, eu tenho aqui a coluninha de valor 2. Então eu tenho 10, 20, 30, 5, 6, 7, 9, sei lá, 8. E aí eu preciso aqui total, eu preciso somar o valor 1 mais o valor 2, né? V1 mais, sei lá, mais V2. Isso aqui eu vou colocar igual esse mais esse, pressiono a tecla Enter. Então eles estão na mesma linha. Então eu vou utilizar o que? Uma referência relativa. Uma referência relativa. Agora, aqui eu quero colocar V1 mais bônus. E aqui em cima eu tenho bônus. Sei lá, bônus de R$1. Tem um bônus aqui de R$1. Nesse caso aqui eu vou colocar igual V1 mais o bônus. Pressiono a tecla Enter. Se eu clicar aqui e utilizar uma referência relativa, vai dar tudo errado. Esses valores aqui estão errados. Por quê? Aqui eu coloquei D6 mais G1, né? Mais G2, desculpa. Quando eu arrastar aqui, ó, ficou D7 mais G3. G3 não tem nada. Então eu tenho que utilizar aqui uma referência absoluta. F4, eu travei aqui a célula
G2, de modo que quando eu arrastar isso aqui, aí sempre vai ser G2. Ó, quando eu clicar aqui, ó, vai ser aqui, ó, D11 mais G2. Isso é referência absoluta. Então depende, eu vou usar relativa quando precisar, vou utilizar absoluta quando eu precisar. Próximo, você pode me dar um exemplo de função aninhada? Pronto, um exemplo de função aninhada. Tá aqui o Grilo cantando, né? Um exemplo de função aninhada é o próprio... Aqui mesmo eu posso dar um exemplo com a própria função C. Só que ali ele quer saber o seguinte, se eu posso aninhar funções, não só o se aninhado, funções aninhadas. Então aqui vamos fazer, por exemplo, a função C com a função soma. O bônus agora aqui é R$10. Porém, vamos dizer que o bônus é só para qualquer valor aqui, V1 mais bônus. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Digamos que para acima de R$80, tem bônus, caso contrário não. Então eu vou colocar igual C. Se isso aqui for maior que 80, acima, não igual, acima de 80. Acima de 80, então, se for, então vai ser esse mais o bônus, tá? Mais o bônus. E aqui eu já vou pressionar F4 para fazer a referência absoluta. Caso contrário, só vai ser esse aqui, não vai ter bônus nenhum. Fechei, pressiono a tecla Enter. Ó, não teve bônus. Só que aqui eu não estou explicando função aninhada. Estou vendo aqui agora. Ó, mas aqui teve o bônus porque aqui está acima de 90. Quem ganhou o bônus foi você, porque não era isso que eu queria explicar. Eu queria explicar o seguinte. Vamos colocar aqui. 10, 5 e 3. Um exemplo bem tosco aqui, mas é o que me veio à cabeça no momento. Volta tudo de novo. Mesma coisa, se for maior que 80, eu vou colocar isso aqui mais a soma de tudo isso aqui. É só para dar um exemplo, igual C. Se isso aqui for maior que 80, então eu vou utilizar a soma disso aqui, tá? A soma disso aqui mais isso aqui. Caso contrário, só traz isso aqui. Talvez vai lhe confundir um pouco, eu peço para que você depois estude um pouco mais sobre a função se. Alternativamente, lá no meu canal tem muita aula gratuita também lá. Essa aula aqui eu quis fazer algo rápido para a entrevista. Eu tenho também o curso de Excel do básico ao avançado que vai esmiuçar melhor isso aqui. Aqui é um contexto, uma visão geral para você se preparar ali direto ao ponto. Ó, pressione a tecla Enter, ó, deu 50. Quando eu arrastar aqui, agora ó, aqui continua 80, continua 70, 60, porque nenhum desses valores é maior que 80. Agora aqui 90 é maior que 80, ele fez 90 mais a soma disso aqui. Aqui ele fez o 100 mais a soma disso aqui, tá? Foi 10, 15, 18. Olhando aqui não bateu muito. Eu sabia que tinha coisa errada, aqui G12 mais I, aqui eu tenho que colocar o que? F4, eu tô vendo aqui que deu erro, né? Agora faz sentido, 108, 118, perfeito, agora aqui tá certinho. Eu falei sobre funções aninhadas, a função se com a função soma e mais a fórmula da soma, aninhei bastante aqui. Próximo, qual que é a diferença? Eu não sei muito bem. A diferença do Excel 2016 para o Excel 365. Então você vai responder da seguinte forma. O Excel 2016, você compra aquela licença e instala ela no perpétuo. Você vai ter aquela licença para sempre. Agora, se amanhã a Microsoft lançar uma atualização, apenas para o Office 365, esse perpétuo não vai se atualizar, a menos que ela disponibilize isso gratuitamente. Você comprou perpetuamente, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você continua com a versão 2016. Um exemplo, a gente está em 2020, mas ali a pergunta foi 2016, tá? É só um exemplo aqui, eu coloquei o 2016. O Office 365 você paga uma assinatura, ou seja, mensal. Todo mês você paga um valor de assinatura, porém você tem ele sempre atualizado. A diferença é essa. Você vai ter sempre atualizado e mais alguns benefícios, enfim, mas é só a característica básica, a diferença básica, ok? E aí, você gostou da aula? Espero que você tenha gostado da aula. Olha, essa aula
É uma aula promocional, faz parte do curso prático Excel prático para entrevistas com correção de exercícios. Esse curso eu acabei de criar, editei ele, como eu falei no início do vídeo. Ele ficou com 5 aulas. Essa primeira aula você já recebeu ela gratuitamente. Agora tem mais 4 aulas. E essas outras 4 aulas com exercícios e correção, e você pode adquirir agora por um preço muito especial, clicando no link aqui abaixo ou no link aqui acima. Então o que você vai ver nesse curso? Na aula 1, testando seu conhecimento oralmente, na hora H, né, Excel na entrevista, foi o que a gente acabou de ver. Eu preparei aqui na aula 2, formatação de planilhas, fórmulas e funções, como soma, máximo, mínimo. Na aula 3, classificação de valores, concatenação, exibir e ocultar linhas e colunas, inserir gráfico, mais um desafio dos testes 3 e 4. Eu criei alguns testes, eu mesmo criei esses testes, tá? Exibir e ocultar linhas de grade, nomeação de intervalo, validação de dados e PROC-V. E também aqui ainda correção de exercícios, explicação detalhada da função SE com 3 exemplos diferentes, tá? E a função C alinhadas também, formatação condicional de números e de textos e ainda mais uma surpresa final, uma surpresa especial no final do curso. Então é o curso completo. Nós acabamos de lançar Excel prático para entrevistas. Clica no link acima ou no link abaixo. Você vai pagar um valor muito especial. Pagando esse valor, no cartão você vai receber na hora no seu e-mail os dados para você acessar uma área exclusiva no meu site, para que você possa ter acesso a essas aulas e até fazer o download dos vídeos para acessar da onde você quiser, online, offline, no tablet, no computador, no notebook, na TV. Vai assistir onde você quiser e treinar quantas vezes você quiser esses exercícios. Invista no seu conhecimento. Aqui falou Johnny Lopes, um abraço e até a próxima.